Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Zé Matemática com o professor Alex. Para esta aula 2, trago aí um exercício 242, como pode ver aí na sua tela. A nos é proposta a ideia de achar o limite exponencial. Neste caso, temos aí limite com x tendendo a 1 de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, tudo isto elevado a x mais 1. Então, antes de começarmos aqui a resolver este nosso exercício, peço que para o vídeo subscreva-se aqui no Zé Matemática. É uma forma de me ajudar a crescer e também uma forma de ficar atualizado e dar-me todas as aulas que vai disponibilizando ao longo do tempo. Bom, indo concretamente ao que interessa, nós temos aí um limite exponencial que tem como base esta expressão dentro do parênteses, tem como expoente x mais 1. Então, recordando aqui o limite fundamental, não é? Já expliquei isto na aula 1. Deixarei na descrição deste vídeo o link que dá acesso direto à aula 1. Então, nós temos aí o limite de uma dada função f de x elevado a uma outra função. Neste caso podemos denominar de função g de x, ou melhor, aqui é constante, significa qualquer número. Temos aí uma constante. Então este limite notável, ou melhor, este limite fundamental exponencial significa que nos será igual a limite da nossa base, que é neste caso a função f de x, função f de x com variável tendendo a constante, neste caso, tudo isto elevado a limite do nosso expoente, que neste caso vamos chamar de g de x, neste caso com x tendendo a constante. Então significa que podemos perceber que o nosso f de x é essa expressão dentro dos parênteses e o nosso expoente, que é neste caso x mais 1, que é a nossa função g de x. Bom, então devemos analisar se é possível aplicar esta regra. Quando é que é possível? Quando nós temos o limite da base diferente de 1. Então significa que a condição para aplicarmos esta regra é se o limite da base, que neste caso chamamos de f de x, denominamos de f de x, com x tendendo a constante, este limite seja diferente de 1. Então, caso seja diferente de 1, então podemos aplicar com certeza esta regra. E quando é igual a 1, qual deve ser o procedimento? Muito simples, vamos tratar deste assunto nas aulas subsequentes a esta, que consiste necessariamente em aplicar o número Nepper, certo? Então, para este caso, podemos perceber que ao substituir esta nossa variável x, este nosso 1, nesse caso a nossa variável x na expressão, podemos perceber que teremos 1 menos 1, isto vai nos dar 0, 1 ao quadrado, isto vai nos dar 1, 1 menos 1 também vai nos dar 0. Isso significa que temos aí uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Bom, então, calculando ou levantando esta indeterminação de 0 sobre 0, podem perceber que o resultado será diferente de 1. Então, para este caso, podemos aplicar este limite fundamental. Então, quem quiser ou quem puder, é bom que levante essa indeterminação de 0 sobre 0 para perceber que, de facto, este limite da base será diferente de 1. Então, por uma questão de tempo, vamos logo aplicar aqui a nossa regra. Então, significa, transcrevendo o nosso limite 242, teremos limite com x tendendo, neste caso, a 1 de x, temos aqui de x, menos 1, tudo isto sobre x ao quadrado menos 1. Como expoente, nós temos aqui x mais 1. Certo? Então, podemos perceber que nós temos f de x, a nossa base, temos g de x, que é o nosso expoente. Então, podemos aplicar aqui de forma direta nesta regra, onde vamos achar o limite da nossa base, neste caso f de x, com x tendendo a 1. Qual é a nossa função f de x? É exatamente x menos 1 sobre x ao quadrado, também menos 1. Este limite tem que estar também elevado a um outro limite do expoente, neste caso com x tendendo a 1, da função g de x, que é o nosso expoente, neste caso é x mais 1. Certo? Então,
podemos aqui analisar, não é, estes dois limites, neste caso, da nossa base e do nosso expoente. Então, podemos primeiro substituir aqui, recorrer aqui à substituição, vamos perceber que teremos 1 menos 1, não é? Isto vai nos dar 0, e 1 ao quadrado, isto vai nos dar 1, 1 menos 1 vai nos dar 0. Então, significa que temos aqui uma indeterminação, então significa que devemos levantar, não é, esta indeterminação. Como podemos perceber que nós temos aqui, não é, esta função quadrática, onde podemos determinar, não é, as suas raízes, não é? Então, vou colocar aqui uma pequena nota para podermos determinar ali as raízes da nossa função quadrática, né? Onde vamos ter aqui x ao quadrado menos 1, isto é igual a 0, não é? Então, passamos isto 1, né? É uma função quadrática incompleta, então podemos calcular isto de forma direta. Vamos passar aqui menos 1 negativo para o segundo membro, vamos ter x ao quadrado igual a 1, não é? É negativo, passa a ser positivo, né? Então, temos aqui x, né? O índice 2 passa para o segundo membro, vai transformar-se assim em uma raiz, neste caso vamos ter mais ou menos raiz de 1, né? Raiz quadrada de 1 é exatamente igual a 1. Então significa que teremos aqui mais ou menos 1. Então significa que, não é, esta nossa função quadrática tem duas raízes, que é menos 1 e 1, certo? Então podemos transcrever, não é, esta nossa função, não é, aplicando aqui as suas raízes, onde teremos, não é, limite com x tendendo a 1 de x menos 1 sobre x, não é, menos 1, que é a primeira raiz, menos 1, vezes x mais 1, que é a segunda raiz positiva, neste caso. Certo? Então, tudo isto, não é, tudo isto elevado ao limite do nosso expoente, né? Neste caso, exatamente x mais 1, certo? Então, podemos perceber que nós temos aqui termos semelhantes, que é x menos 1, então significa que podemos cancelar, não é, essas duas expressões. Nós ficamos simplesmente com x mais 1, então significa que teremos aqui, não é, limite com x tendendo a 1 de, não é, que cancelamos, não significa que ficamos com 1, e nosso denominador ficamos simplesmente com x mais 1. Tudo isto elevado ao limite, não é, de x mais 1 com x tendendo a 1, certo? Então, podemos perceber que agora podemos efetuar a substituição, não é? E não vamos obter nenhuma indeterminação. Então, significa que teremos aqui 1, né? Substituindo, né, essa nossa variável x pelo valor da sua tendência, que neste caso 1. Então, significa que puxamos este 1 aqui, né? Substituir aqui no valor da nossa variável. Então, significa que teremos 1 sobre 1 mais 1, isto vai nos dar 1 mais 1, isto é igual a 2. Né? Então, significa que teremos 1 sobre 2. Então, o limite da nossa base é exatamente 1 sobre 2. Não é? Vou puxar aqui. Temos aqui 1 sobre 2. E no nosso expoente, substituindo, não é, a nossa variável x pelo valor da sua tendência, que é neste caso 1, podemos perceber que teremos 1 mais 1, isto vai nos dar 2. Então, significa que vamos ter aqui 2. Certo? Então, significa, não é, que esta potência é exatamente igual a 1 quarto. Certo? Então, 1 ao quadrado é 1, não é? 2 ao quadrado é exatamente 4. Então, chegamos assim ao fim da resolução do nosso limite exponencial 241, extraído do livro de Timidovic. Então, como eu já havia previsto que o limite da função f de x, que é a nossa base, seria diferente de 1, podemos perceber que este limite é exatamente igual a 1 sobre 2, é diferente de menos 1, então era consensual que aplicássemos, não é, este princípio, né, ou este limite fundamental, certo? Então, esperem por mais vídeos, né,
do Asa Matemática. Muito obrigado pela preferência. E não se esqueça de subscrever-se. Abraço.